A hora que começar a gravar, eu explico, tá? Eu vou explicar aqui o motivo e o que a gente vai fazer, tá joia? Então, pessoal, assim, só para ficar claro, né? Como a nossa aula vinha sendo na segunda, e na semana passada, aí eu tive que reagendar, porque eu estava fazendo um curso da reitoria, para quinta, na live de quinta, eu até falei, semana que vem vai ser na quinta, e falha minha mesmo, tá? Eu achei que estava agendado para quinta, e só que na verdade estava agendado para hoje. Então, assim, em primeiro lugar, eu tenho que pedir desculpas à turma, né? A todos vocês aí, especialmente aqueles que chegaram aqui, depois o Bruno não autorizou, acabaram saindo, né? Tanto foi esquecimento que eu nem postei nada no Google Sala de Aula, não mandei mensagem no WhatsApp da turma, igual a gente tem feito, né? Então, assim, eu peço desculpas. Vou fazer como o Otávio falou, assim, uma introdução, uma revisão aqui agora, né? Até porque essa semana é uma semana de revisão lá no nosso cronograma, certo? E, logicamente, eu vou tentar olhar na agenda de vocês. A quinta-feira de vocês está bem apertada, mas talvez eu consiga marcar na sexta, um horário ali, para a gente recuperar para aqueles que não puderem participar hoje, de novo, por falha minha, tá? Eu que fiz a confusão, né? Vocês não têm culpa do que houve, não, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Vou desligar minha câmera também, vocês já me viram bastante, né? Só acertar aqui a tela, gente, rapidinho. Eu estou aí com a agenda de vocês aberta, vem cá para conferir. Falei, gente, será que eu fiz essa confusão desse tamanho? Não. Faz parte, né? Estou aqui mexendo no calendário desse ano, acertando umas pendências que tem. Tranquilo. Vou te falar. Deu errado, inclusive, o que eu queria. Vamos lá. E o Meet, aí. Beleza. Não, desculpa. Por aqui, mais rápido. Então, gente, assim, desculpem, tá? Mas hoje eu nem postei nada no que a gente iria ver no Google Sala de Aula, igual eu gosto de fazer, né? Até para dar um norte aí para vocês. Mas, nas últimas aulas, a gente começou a falar, né, sobre a questão de acesso a banco de dados utilizando Java, né? Falamos um pouquinho na última aula de arquitetura MVC, de acesso a banco de dados, a gente começou a fazer alguma coisa, né? Então, eu vou abrir o projetinho aqui, certo? Que esse aqui que a gente estava montando, esse teste de conexão, a gente falou de biblioteca. Alguém aí não teve na aula passada, eu preciso de fazer uma revisão ou eu posso continuar? Aproveita porque hoje está tranquilo, né? Se tiver que fazer revisão, hoje é o dia ideal. Eu vou até abrir aqui o que eu usei na semana passada. Que se precisar já está na mão. Está aqui. O que vocês me contam? Todo mundo estava presente na live de quinta. Eu preciso de voltar um pouquinho? Ou eu posso ir seguindo? Vamos lá, galera. Aí, o Otávio já me deu um feedback aqui que ele não estava. Tá? Otávio, não tem erro não, cara. Não sei se era só você, tá? Mas eu vou voltar aqui uma coisa rapidinho, depois a gente já vai lá para o código, tá? Para a gente acertar. Certo? Seguinte, uma das primeiras coisas que eu falei na semana passada, e aí a título de revisão, é que nós temos uma estrutura de organização dos projetos, tá? Quando a gente programa em equipe, ou programa para uma empresa, a gente não programa aqui do jeito que a gente acha que tem que programar, a gente normalmente não coloca nome de variável como a gente acha que tem que ser. Não, normalmente existe um determinado padrão, uma determinada organização
para facilitar esse trabalho em equipe, tá? E aí, uma coisa que surgiu no desenvolvimento de software foi a questão de você criar camadas. E o objetivo dessas camadas nada mais é do que agrupar classes, objetos, tá? Artefatos relacionados a uma mesma etapa do desenvolvimento de software. Tá? Então, é muito comum a gente ter uma camada de apresentação, que seria a parte de interface gráfica, né? A parte que o usuário visualiza do sistema. Depois você tem uma camada, que a gente chama de camada de negócio, que são classes ligadas às regras de negócio. Então, assim, se você pegar o SWAP como um exemplo, a parte de interface gráfica do SWAP fica na camada de apresentação, ou seja, o que você vê é camada de apresentação. A regra do negócio que fala que cada bimestre vale 10, que para o aluno ser aprovado ele tem que ter uma média 6, e tarana, fica aqui na camada de negócio. E, por fim, a camada de dados é aquela que conversa com o banco de dados. Então, essa última camada aqui, ela é uma interface que a gente tem com o banco de dados, beleza? Boa tarde, Luan, bem-vindo. Desculpa aí, Luan. Desculpa também, viu, Patrick? A minha falha, eu que confundi, gente. Me perdoe, tá? Então, essa questão de camada, tá, é uma questão de organização. Como que a gente faz isso no código? É uma coisa muito simples. A gente cria pacote. Então, a gente vem trabalhando aqui com o pacote view, que seria a parte de visão, né, a parte de apresentação, onde as nossas interfaces gráficas, elas vão ficar aqui, tá? A gente tem um teste aqui, que a gente criou só para fazer alguns testes, beleza? A gente tem um pacote de recursos que estão imagens, que a gente está usando imagens. Aí a gente criou um pacote model, de modelo, que seria para as regras de negócio. Um controller a gente criou também, apesar de que a gente vai fazer o controller junto com o view aqui. E a gente criou um DAO, que é um modelo, desculpa, é um padrão de acesso a objetos de banco de dados, tá? Esse DAO aqui é DAO, e a gente até criou um teste de conexão, tá? E aí eu vou voltar aqui, nesse ponto aqui. E desse camada surgiu um padrão que é muito comum, que é o MVC, que é Model View Controller, tá? MVC é simplesmente um padrão de camada onde você vai ter uma camada de view, de visualização, de interface gráfica, uma camada de controller, mas repara que os dois estão na mesma camada de apresentação, por quê? O controller é você dar vida à sua interface gráfica, tá? Ao seu view. Então, quando a gente faz um tratamento de evento, um action perform de alguma coisa, o que a gente está fazendo é a parte de controle, tá? É o controller. Então, por isso que no sistema do NetBeans, tá? No sistema do NetBeans, a gente consegue fazer juntas ou a gente consegue fazer elas separadas. Então, assim, quando a gente pega beleza, é um gêmeo no item aqui, acho que é do item de ajuda, né? A gente consegue tranquilamente fazer um tratamento de evento aqui. Isso aqui seria a parte de controle, tá? A gente também consegue transferir isso aqui para uma classe separada e tal. Aí, de novo, fica a critério da arquitetura que vai ser usado. E o model, ele vai manter nele a parte de negócio, tá? E, logicamente, aqui a gente já vai trazer os dados juntos. Então, essa questão de organização, você, quem mais não teve na semana passada, ela tem algumas variações, como esse aqui que trabalha com VO, com BO, com o DAO, que eu já falei com vocês também um pouquinho, mas no final da história, o que a gente está falando aqui é simplesmente uma organização de projeto, tá? De pacotes de projeto. Então, por isso que a gente trabalha nesse formato, tá? E aqui no nosso programa, a gente está fazendo de uma forma bem simples, tá? Bem simples mesmo, ok? Mas, quando a gente vai trabalhar numa empresa, ou desenvolver alguma coisa que a gente vai vender, instalar para o pessoal, a gente usa normalmente esse critério aqui, tá? A gente pega a URL da nossa empresa, da organização que a gente tem, coloca ela ao contrário, para organizar os nossos pacotes. Então, a gente coloca um pacote BR, um pacote com, um pacote F de Minas, um pacote controller, um pacote model, um pacote view, tá? Isso aqui é porque para evitar que você tenha duas classes que tenham o mesmo nome completo. O nome completo é todos os pacotes mais o nome da classe. Então, para evitar que se tenha dor de cabeça com isso, tá? De ter classes com o mesmo
com o mesmo nome, tá? A gente coloca assim, ok? E essa visualização que está aqui na última aula, acho que foi o Abraão que pediu para ver, tá? Aqui eu, Bruno, gosto de trabalhar com projeto, tá? Mas se você visualizar aqui em arquivo, aí você vê como naquele modelinho lá mesmo, tá? Não fica uma coisa muito diferente, não. Certo? br.edu.if sul de Minas, .controller, .model, .view. Tá? Acho que até a gente montou isso aqui na última aula, certo? Então, isso aqui é um modelinho, SRC de source, tá? Onde fica o código-fonte, e a gente pode montar os nossos pacotes, tá? De novo, os pacotes são as camadas, tá? São a forma que a gente tem de organização. Então, isso aqui ajuda muito em termos de organização dos projetos, tá? Organização dos projetos, beleza? Então, se vocês saírem daqui, né, dessa disciplina, e aí para qualquer disciplina que vocês forem, com essa ideia, eu só voltou os projetos aqui, com essa ideia de que a gente tem pacotes para organizar código, que é muito, muito melhor, né? A gente sofrer um pouquinho no início para organizar do que ter de organizar depois, é melhor, tá? E até pegando a minha gafe de hoje, né? Eu não sei vocês, mas se eu programar alguma coisa essa semana que vem, daqui 15 dias, eu já vou ter dificuldade de lembrar alguns detalhes, tá? Daqui 6 meses, provavelmente eu não vou lembrar nada. Daqui 1 ano, então, né? Então, assim, você desenvolveu um projeto e passa um tempo, alguém pede para fazer uma correção, uma melhoria nele. Ah, eu queria que mudasse uma interface gráfica. Ah, mudou a regra de negócio, né? Então, isso tudo aí facilita para você localizar onde pode estar acontecendo esse erro, tá? Então, é nesse sentido que a gente trabalha. Deixa eu ver o que o Otávio mandou aqui. Otávio, boa pergunta, cara. Essa pergunta sua é muito boa, muito pertinente. O Otávio está perguntando se nas empresas geralmente existe uma equipe especializada em cada camada, tá? Deixa eu voltar lá. Otávio, depende muito da empresa, tá? Normalmente, o que as empresas têm são equipes multidisciplinares, né? E quando fala equipe multidisciplinar, é uma equipe que faz de tudo, tá? Você vai ter pessoas na equipe que fazem de tudo. E normalmente, dentro dessa equipe, basicamente, que você vai ter a seguinte divisão, tá? Você vai ter os desenvolvedores, né? Quem põe a mão na massa faz código. Você vai ter os testers, né? Que é o pessoal que vai ficar testando aquele software ali, em vários modelos de teste. É muito legal a área de teste. Infelizmente, no curso de teste, vocês não tem uma coisa assim, muito grande de teste, né? Mas é muito legal essa parte de teste. E você vai ter o pessoal que a gente fala que são os analistas de sistemas, né, ou o pessoal que mexe com requisitos. Então, assim, a gente pode chamar eles de analista, tá? Então, que é o pessoal que vai conversar com o cliente, vai entender o que o cliente quer e vai passar para o pessoal do desenvolvimento e para o pessoal do teste. Então, assim, de modo geral, a gente tem, entre aspas, esses 3 papéis aqui dentro, tá? De uma equipe. Aí, quando a gente fala de desenvolvimento, depende muito da organização, tá? Das empresas. Hoje está muito na moda, né, falar aquele desenvolvedor full stack, né? Ah, o desenvolvedor full stack, não sei o que lá, não sei o que lá. O desenvolvedor full stack é o que ele trabalha em todas as camadas, né? Ele faz da parte de dados até a parte de interface gráfica, né? Todas as APIs que precisar aí de interoperabilidade ele trabalha e tudo mais, tá? Então, assim, você pode ter uma empresa onde a divisão do trabalho vai ser, por exemplo, assim, cada um vai pegar uma tela para fazer. E aí, dessa tela que ele vai fazer, que a gente pode chamar até de um caso de uso, que é até o nome mais correto, tá? Desse caso de uso que ele vai fazer tudo. Ele vai fazer interligação com o banco de dados, ele vai fazer a parte de regra de negócio, ele vai fazer a parte de interface gráfica. Então, pode ser que você tenha esse sentido, tá? Ah, eu peguei lá o cadastro de alunos, então vou fazer tudo que for relacionado ao cadastro de alunos, eu faço, tá? Praticamente como se eu fosse um desenvolvedor full stack. Tá? Que eu faço de tudo um pouco. Tem empresas, e eu já trabalhei, aliás, aí até para ficar claro, Otávio, eu trabalhei numa empresa que normalmente a organização era essa, sabe? Você pegava um caso de uso, você fazia tudo dele, né? E assim, lógico, talvez você precisava de uma interface gráfica mais refinada, você corria atrás de um web designer,
lá de algum projeto para te dar uma força e tal, ou era alguma coisa de uma procedura de banco de dados muito pesada, então você corria atrás de alguém de banco de dados, mas assim, a responsabilidade acabava sendo toda sua. Mas dentro dessa própria empresa, eu trabalhei em outro projeto que é mais ou menos o que você está falando. Tá? Tinha uma equipe lá que só trabalhava com a parte de apresentação. Tá? Era o pessoal do HTML, do CSS, tá? Na minha época era muito jQuery, o pessoal fazia muita coisa com jQuery. Tinha um pessoal que trabalhava muito junto com os analistas, que era o pessoal que fazia camada de negócio. Tá? E nesse projeto, ele tinha uma parte muito grande de banco de dados, mas era ligada a relatórios. Então, tinha uma equipe lá que era só para explorar banco de dados e fazer relatórios. Explorar banco de dados e fazer relatórios. Tá? Porque, assim, tudo que a gente vê em PDF, normalmente, para o sistema, ele acaba sendo um relatório, né? É o boletim de vocês, que vocês conseguem visualizar. Nada mais é do que um relatório. Ele vai lá, junta dados de um monte de tabela, compila e mostra como um relatório. Então, Otávio, é uma área, cara, que, assim, depende muito, muito, muito da organização da empresa, né? No início do ano, ainda no presencial, falei com vocês sobre o Scrum, sobre ter uma equipe multidisciplinar e tal, que a equipe tem até uma autonomia, né, até certo ponto para fazer as coisas, e é muito nesse sentido, sabe? De tentar, né, realmente de tentar aí criar condições para o desenvolvimento ser mais ágil, mais correto. Mas, assim, existem N formas de organização, tá? Eu não sei te falar qual que é a melhor. Eu gostava muito dessa de pegar um caso de uso, uma tela e fazer tudo que tivesse relacionado com ela, né? Porque é legal, porque você aprende. Principalmente quando a gente está aprendendo, você aprende por de apresentação, você aprende camada de negócio, você aprende camada de dados. Se tivesse que fazer relatório, eu aprendi a fazer relatório, né? Se tivesse que fazer uma comunicação com outro tipo de sistema, você aprendia a mexer na API e tal. Então, assim, eu gostava, tá? Mas aí vai de cada um, né? Aí você pega o pessoal que normalmente gosta de mexer só com parte de design mesmo, só com design gráfico e tudo mais, tá? O pessoal que mexe com essa área, normalmente eles gostam dessa camada de apresentação, né? Trabalhar na camada de dados, assim, igual para fazer relatório, é muito chato, porque assim, você não aprende muita coisa nova, você aprende muita coisa do banco, né, do cliente, como que é a organização e tal. Em termos de tecnologia, até que você não aprende, mas temos esses cenários. Beleza, Otávio? Mas tem muita coisa, cara. Essa área de TI, cara, ela não tem regulamentação, né? E eu, particularmente, acho bem interessante não ter. Tá? Mas aí é uma discussão, uma longa discussão. Mas ela não tem regulamentação. Então, por exemplo, eu trabalhei em umas 4 empresas em Belo Horizonte, entre 2009 e 2012, e nenhuma das empresas que eu trabalhei, a minha carteira está assinada com o mesmo nome, com o mesmo cargo, sabe? E eu fazia a mesma coisa. Um meu era engenheiro de software, outro eu era desenvolvedor de sistemas, na outra eu era analista de sistemas, ou seja, não tem uma padronização, né? Não é um negócio, você é engenheiro civil, você é engenheiro agrônomo, né? Não, ali depende de como a empresa trabalha, das regras dela, então acaba sendo um negócio meio perdido não, desculpa, meio confuso, certo? Então, assim, é uma questão de organização de código, tá? Então, feito isso, a gente começou a conversar sobre banco de dados. Tá? E aí já vou vir para cá. Para trabalhar com banco de dados, para conectar um sistema Java no banco de dados, tá? A gente precisa de biblioteca. Eu vou até excluir ela aqui. Tá? A gente precisa de biblioteca. Por quê? Eu vou trocar de aula aqui, porque acho que esse desenho aqui fica legal de explicar. Tá? O que acontece? Imagina que essa interface aqui é o nosso Java, tá? O nosso Java está de cá, o nosso banco de dados está de cá. O Java conversa em Java, o banco de dados conversa em SQL. Para fazer com que os dois conversem, a gente precisa de um negocinho que chama driver. Tá? Esse driver nada mais é do que uma biblioteca. Tá? É uma biblioteca, é um recurso que já está pronto, que a gente só tem que usar, que o que ele faz é criar um canal de comunicação entre banco de dados e Java, entre Java e banco de dados. Ele é mão dupla. Né? Eu até brinquei com vocês que é mais ou menos o seguinte, né? No momento que a gente adiciona o driver, é como se a gente tivesse criado uma ponte, um túnel que vai ligar banco de dados, tá?
com o nosso Java. Depois, a gente vai ter um manager, que é um controlador, que é como se fosse um caminhãozinho, um carrinho que vai ficar indo de um lado para o outro, carregando do banco de dados para o Java, coisas que estão no banco de dados. Carregando do Java para o banco de dados, coisas que o Java está pedindo. Tá? Então, quando a gente faz um select em Java, a gente vai conseguir ver que dá para a gente visualizar isso, tá? Vir no banco de dados, selecionar e depois visualizar aqui na nossa interface gráfica, certo? Então, esse driver que eu estou falando com vocês, ele é que vai permitir a gente ter esse gerenciador do driver, tá? Estabelecer conexão com o banco de dados, as instruções SQL, processar esses resultados, certo? Ou seja, é ele que vai nos dar esta condição, tá? De trabalhar com essa comunicação entre o Java e o banco de dados, tá? E aí, existe um padrão, tá? Para esses drivers, que no caso de Java é o JDBC, tá? JDBC é Java... vai fugir o nome agora, tá? Mas existem outros aí, ó, DBC e tal, mas beleza. O que eu queria mostrar, o que eu preciso mostrar para vocês? Cadê a imagenzinha? Não mostrei isso aqui para vocês na última aula. Acho que eu desenhei na última aula, foi isso. Então tá, como eu não vou ter o desenho da última aula, gente, eu vou voltar aqui. O que acontece? Quando a gente fala de banco de dados, a gente está falando de SGBD. Então, a gente está, no nosso caso, a gente vai trabalhar com MySQL. Você pode trabalhar com Oracle, você pode trabalhar com SQL Server. O importante é que vocês entendam que existe, tá? Existe o driver para todos os SGBDs. Quem desenvolve, disponibiliza esse driver são as empresas que fazem o SGBD. Então, por exemplo, a gente está trabalhando com MySQL, tá? Ó, MySQL conector Java. Certo? Deixa eu ver se é essa página aqui que eu abri que tinha um monte. Isso. Repara que ele está aqui, ó. Certo? Conector J, /J aqui, JDBC Drive for MySQL. Beleza? Repara que tem o driver para o Node.js, para o Python, para o C++, para o C, para o .NET, certo? Ou seja, existe driver para você conversar com as outras linguagens. Na semana passada até o Abraão que perguntou se tinha como fazer em PHP. Está aqui, ó, o driver do PHP, certo? De Perl, de Ruby, de C++, ou seja, existem esses conectores. De novo, quem desenvolve esses conectores, normalmente, são as empresas donas de SGBD, tá? Então, entrei aqui no MySQL, conector, posso fazer o download, tá? Eu já fiz o download dele, na última aula, ele está aqui, tá? Eu descompactei ele. Esse arquivo jar aqui é o driver. Repara que é um arquivo pequenininho, mas ele é que nos dá a condição de fazer a comunicação, tá? Então, isso aqui usando para MySQL. Bruno, eu estou trabalhando no banco de dados Oracle. Oracle, driver, Java. Aí, ó. Certo? Você consegue encontrar os drivers de acordo com o SGBD que você está usando. Tá? Eu acho que isso é o principal aí para vocês compreenderem, tá, nesse momento. É isso, certo? Então, deixa eu ver se tem alguma dúvida. Esqueci do chat. Tem, não, ainda não. Pode escrever, se tiver alguma dúvida. Então, a gente chega aqui no nosso querido NetBeans para trabalhar com ele agora. Como que a gente faz? Tá? Eu quero adicionar um driver, eu quero adicionar uma biblioteca para conversar com o banco de dados. Bibliotecas, botão direito. Vocês conseguem ver essa janelinha que abre aqui? Adicionar projeto, biblioteca, jar pasta? Beleza. Então, por exemplo, se a gente quiser usar aquele jar externo que a gente baixou, a gente vem aqui em adicionar jar pasta. Quem não sabe o que é um arquivo jar, jar é um arquivo executável em Java. Tá? Os arquivos jar, eles são executáveis em cima da máquina virtual. Então, o arquivo executável em Java não é exe não, tá? Ele é um jar. Por isso que às vezes você vai mandar um e-mail e anexar um jar, o Google não deixa e fala, esse arquivo aí é um arquivo perigoso. Fique esperto aí, senão vai dar zebra, tá? Então, a gente pode vir aqui adicionar jar pasta, tá? Ele vai abrir uma janelinha para você procurar
Criei uma pasta nova aqui, desculpa. Para você procurar onde está, né? Então, no nosso caso, já está aqui. É só adicionar esse jar aqui, ó. MySQL, Connector, Java 8.0.22. Beleza. Ok. E esse é um caminho, tá? Ah, Bruno, esse negócio de baixar é muito complicado, eu fiquei meio perdido, não entendi muito bem. Beleza. Botão direito em cima de bibliotecas, existe a opção aqui, adicionar biblioteca. Tá? Quando você vem adicionar a biblioteca, ele vai ter esse importar aqui. Eu vou clicar. Seguinte, o NetBeans, ele já traz algumas bibliotecas prontas para a gente trabalhar. Tá? Então, esse aqui é recurso do NetBeans. Tá? Então, por exemplo, ele vai ter aqui a biblioteca para a gente trabalhar com MySQL. Tá? Então, ele tem aqui, ó, driver Ih, meu Deus. Driver JDBC do PostgreSQL, tá? O de vocês vai ter um driver JDBC do MySQL. O meu, como eu já adicionei, ele já está ali, tá? Então, ele vai aparecer aqui. Ele vai aparecer essa biblioteca lá para vocês, ó. Driver JDBC do MySQL, tá? Se vocês optarem por fazer esse caminho, basta você selecionar ela e importar, tá? Eu vou fazer aqui com outro, não tem problema nenhum, não, tá? Mas repare, ele tem driver JDBC do PostgreSQL, que é um SGBD, do JavaDB, que é um outro banco de dados bem simplesinho de trabalhar, tá? Ele tem Eclipse Link, ele tem Hibernate, ele tem JPA, são todas coisas de persistência, tá? Se der certo, a gente vê alguma coisa assim ainda. Se não der, em fevereiro do ano que vem eu mostro alguma coisa para vocês. Então, por exemplo, nossa, eu vou trabalhar, não vou colocar Hibernate, não deve ser pesado, vou pegar um desses drivers aqui normal, tá? Vou pegar aqui o driver do JavaDB. Beleza, vou importar. Repara que na hora que ela importa a biblioteca, ela aparece aqui para vocês. Tanto que o nosso está aqui, ó, driver JDBC do MySQL. Eu vou adicionar essa biblioteca. Pronto, ela está aqui, ó. Tá? Ela está aqui para que a gente possa estar utilizando. Certo? Então, aquele jar que está lá, ele tem isso aqui tudo, só que está lá compilado. A biblioteca do NetBeans, ele traz isso aqui tudo aberto. Tanto faz, tanto fez. O único detalhe é o seguinte, repare que a versão aqui da biblioteca do NetBeans é a versão 5.1.23. Aquela versão do externa, salvo engano, é a 8.0.22. Ou seja, então, assim, é um pouco desatualizado, tá? Mas também para o que a gente vai fazer aqui nas nossas aulas, atende vocês tranquilamente, sem precisar de baixar alguma coisa. Certo? Então, assim, quero conectar o meu programa em Java com o banco de dados. Primeira coisa, adicionar a biblioteca. Beleza? Ou adicionar o jar lá, tanto faz. E aí, gente, tanto faz mesmo. Ou um ou outro, tá? Nada de os dois, não. Um ou outro aí. Beleza. Ah, Bruno, o que tem nessa biblioteca? Tem um monte de classe, um monte de pacote, um monte de arquivos aqui que vão fazer o quê? Essa tradução, essa comunicação, vão fazer o papel desse driver, tá? De gerenciamento, de conexão, de passagem de instrução, de interpretação da instrução, de processamento. É isso que essas classes fazem. Ou seja, a gente não precisa fazer isso na mão. Tá? Hoje, praticamente em linguagem moderna nenhuma, você vai fazer esse tipo de tratamento na mão. Tá? Alguma dúvida aqui em relação à biblioteca, ao jar parser, gente? Principalmente a galera que não estava na última aula. Tranquilo? Podem se manifestar aí. Kevin, Isabela, Luan, Marcelo, Otávio já falou, William. Show de bola. Então tá bom. E aí, o que nós fizemos aqui no nosso código-fonte? Tá? Sim, Marcelo. Show, isso aí. Isso aí, cara. O que nós fizemos aqui? Nós criamos o pacote DAO. Tá? O que é DAO? DAO é Data Access Object. Tá? Nada mais é do que criar um pacote para a gente colocar tudo que for relacionado a banco de dados dentro desse pacote, dessa camada. Tá? Então, se a gente voltar naquele slide da aula 13, vou voltar aqui, tem um slide aqui que está falando que existem variações aqui. Tá? Existem variações do MVC e tal, e um é que usa o DAO, tá? Data Access Object. Nada mais é, gente, nada mais é do que criar um pacote, tá?
Precisa chamar DAO? Não, você pode até dar um outro nome, né? Banco de dados e tal. Dados, mas aqui a gente prefere usar DAO, tá? Onde a gente vai colocar tudo que for relacionado com banco de dados aqui dentro, ok? E aí, o que nós fizemos na semana passada? Nós fizemos uma classe, tá? Eu vou minimizar ela aqui, certo? Eu vou ver se o meu serviço do MySQL está rodando, porque eu não estou conseguindo acessar o serviço da escola, tá? Eu até fiz isso aqui na semana passada também, tá? Eu tenho um serviço aqui do AMP, MySQL, tá vendo? Ele está em execução, então beleza, legal. Certo? Inclusive, falei com vocês, se alguém já instala MySQL em casa, instala o AMP, o AMP é bom para mexer, é bom de mexer, tá? Então, aqui está uma classe para a gente testar a nossa conexão com o banco de dados, certo? E aí, a gente foi montando, né? O que a gente faz? Primeira coisa, a gente tem que passar o driver, tá? Esse driver é o nome daquela biblioteca que a gente está usando, o nome completo com pacote. Então, com.mysql.jdbc.drive. Existem algumas variações disso aqui. Na semana passada eu até estava encanado com, acho que era um CJ, JC, eu não lembro, que tinha que ter, mas nem precisa ter não, tá? Então, quer ver? Eu vou vir aqui na biblioteca. Repara que aqui, ó, o nome do pacote é com.mysql.jdbc.drive, tá? Acho que nesse manifest tem, não. List também não. Mas tem um local aqui que tem, tá, gente? Mas você só dá uma pesquisadinha. Acho que esse aqui, ó. Java SQL Drive, é esse aqui, ó. Tá vendo? Ó? Com MySQL JDBC Drive. Fica dentro da biblioteca, tá? Essa string que a gente cria aqui é simplesmente para a gente contar qual que é o driver que a gente está usando, tá? Segundo, essa string URL é o endereço do banco de dados. Então, aqui, ó, localhost, tá? Eu vou passar o localhost, que é a minha máquina, tá? Então, sempre vai começar JDBC, MySQL, Daqui para frente é o endereço da máquina, onde está o seu servidor de MySQL, a porta, barra, a base de dados que você está usando, tá? Então, por exemplo, acho que eu tenho um CIEC aqui, se eu não estiver enganado, eu tenho um CIEC aqui, tá? Eu tenho aqui o meu Workbench, isso aqui é da minha máquina, repara que eu tenho uma base de dados que chama CIEC, tá? CIEC, tá aqui. Então, eu posso conectar aqui em CIEC, ok? CIEC. De novo, gente, isso aqui é JDBC MySQL, para contar qual que é o drive, que a gente está usando. Onde está o barra localhost é o IP, é a porta, barra é a base que a gente vai acessar. O usuário, tá? Salvo engano, o meu aqui é root e não tem o 100, tá? Você vai passar, beleza. Feito isso, isso aqui são os dados que você precisa para estabelecer a conexão com seu banco de dados, tá? Simplesmente para conectar. Então, beleza. Agora, para fazer com que essa conexão aconteça, primeira coisa, a gente precisa de carregar o drive. Carregar o drive é essa linha de código aqui, que vai pegar o nome desse driver aqui e vai deixar ele disponível para nós, tá? É como se a gente acessasse a biblioteca, testasse se a biblioteca está funcionando e falasse, olha, agora ela já está na sua memória RAM, pode executar, que ela vai funcionar. Beleza? Então, o primeiro passo é esse. O segundo é realmente criar a conexão. E aí a gente usa isso aqui, tá? Deixa eu dar um Enter aqui, que vai ficar tudo visível na mesma tela. Tá? A gente cria uma conexão. Essa conexão, ela é do tipo connection, tá? Esse tipo connection aqui, tá? Esse tipo connection, vocês vão ver que ele faz uma importação de Java SQL, tá? Repara que a gente vai usar muito pacote, isso aqui eu vou apagar, esses úteis aqui, pode apagar. Tá? Repara que a gente está usando muito Java SQL, tá? Muito Java SQL. Então a gente faz isso aqui e passa, olha o nosso Driver Manager aqui, ó. O que é o Driver Manager? Ele é o controlador, ele é o gerente de conexões, tá? Então ele que cria, cancela, fecha a conexão com o banco de dados. Então a gente pede ele para criar uma conexão aonde? Naquela URL, utilizando aquele usuário e aquela senha, tá? Então, Bruno, a gente poderia digitar aqui direto? Pode. E eu prefiro criar a variável que eu acho que é mais fácil de visualizar. E como eu faço para dar aula, quanto mais quebradinho o código fica mais fácil de visualizar e de acompanhar. Certo?
Então, isso aqui estabelece a conexão para nós, beleza? Reparem que, tanto na hora de carregar o drive, quanto no momento de estabelecer a conexão, a gente precisa de try catch. Tá? Por quê? Quando a gente vai trabalhar com banco de dados, a gente dá muita exceção. Exceção no sentido seguinte, às vezes você tenta acessar um servidor, o servidor não está online, tá? Às vezes você tem um problema de rede, às vezes você não tem permissão, às vezes você tenta acessar uma base de dados que não existe, ou que tem alguma coisa digitada errada, ou seja, dá muita exceção. Então, a gente acaba usando muito try catch, tá? Então, isso aqui é uma classe para estabelecer conexão. Vou rodar ela aqui e vamos ver se vai dar certo. Ó, carregando o driver, certo? Conectando, conectado. Certinho? Beleza. Vou colocar uma senha aqui. Ah, vou rodar de novo. Prepara para vocês verem. Ó, carregando o driver, ele lança uma exceção, ou seja, eu não tenho acesso, tá? Acesso de nada. Não tem acesso em localhost, porque eu de password, beleza, certo? Então, assim, aqui já mostra que a gente tem um erro. Se eu tentar acessar uma base que eu não tenho, eu estou colocando SIEC 1 aqui, deixa eu ver o que vai dar. Repara que também dá exceção, e a exceção já é outra, ó. Tá vendo? Ó? Desconheça a base de dados SIEC 1, certo? Então, assim, isso aqui nos permite conectar em um banco de dados, tá? Então, reparem de novo, deixa eu fechar aqui. Reparem, eu tenho aqui minha tabela do SIEC. Nem sei que eu tenho tabela aqui. Tem. Tá? Vamos abrir cursos, né? Cadê, gente? Aqui. Certo? Alguns cursos cadastrados, tá? Curso, nome, curso, descrição. Isso aqui vocês já estão vendo com o Arley agora, né? Select, asterisco, e para vocês é tranquilo, né, gente? Ou tem alguma dúvida quanto a isso aqui? Então, beleza. Então, vocês estão com esse negócio fresquinho aqui, certo? Show de bola. Então, o que acontece? Isso aqui que a gente fez até agora... Opa, deixa eu abrir na Teams aqui. Isso aqui, essa classe, é uma classe que o quê? Ela vai criar uma conexão para nós e ela vai devolver essa conexão. Por enquanto, ela está dentro de um método main. A gente vai mudar isso aqui justamente para a gente poder fazer com que uma tela, fazer tipo uma tela de cadastro de curso, cadastre no banco de dados, tá? A gente vai fazer isso funcionar, beleza? O que nós podemos fazer aqui agora, tá? O que a gente pode fazer aqui agora? Vou tirar esse aqui, tá? Vou colocar ele aqui dentro. A gente pode, por exemplo, tentar passar uma determinada instrução, tá? Para a gente testar se essa conexão realmente está funcionando ou não, tá? Pessoal, vocês têm aulas às 15 horas, não, né? Alguém falou que não tinha. Tá, eu vou gastar mais uns 5, 10 minutinhos aqui, mas só para a gente ver isso aqui funcionando, porque até agora acaba que foi mais uma revisão, tá? Logicamente, isso aqui vai ter revisão para caramba, porque a gente vai ter que cair e voltando algumas vezes, tá? Isso tudo que eu estou falando com vocês tem nos slides aqui, certo? Tem na videoaula que eu gravei também, que está no Google Sala de Aula, e a gente vai acertando, tá? Então, assim, tem aqui para todos os bancos de dados e tal. Beleza, não vou ficar sofrendo aqui não, tá? E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Primeira coisa, tem como a gente fazer código-fonte, tá? De DDL, que é aquela linguagem de definição de dados do banco de dados, por exemplo, para criar uma tabela, para excluir uma tabela, para criar uma coluna, tem como a gente fazer. Não é muito comum, tá? Não é muito comum. Por quê? Normalmente, quando você vai montar uma base de dados, você monta ela, tá? No seu SGBD, e depois o seu sistema, o seu software, seja em Java, seja em Python, seja em C#, ele simplesmente vai usar aquela base. Então, aquela estrutura está pronta. E quando eu digo usar, é o quê? É inserir um dado, é excluir um dado, é pesquisar uma informação ali dentro. De maneira alguma, a ideia, a proposta inicial é que a gente fique criando, excluindo estrutura de banco de dados via linguagem de programação. Mas dá para fazer, tá? Não vou fazer isso agora com vocês, tá? A gente vai muito mais aqui
trabalhar na ideia de manipulação dos dados, tá? Manipulação dos dados. Então, o que que acontece? Como que a gente vai fazer com que essa entre aspas, né, essa comunicação aconteça? Primeira coisa que a gente precisa, eu vou até marcar aqui, ó, passo 1, tá? Criar conexão. Se a gente não tiver conexão com o banco, não tem como, tá? Então, não tem como a gente ter isso se a gente não tiver conexão. Então, tentem lembrar sempre dessa imagenzinha, eu vou ter que voltar lá no início. Vou marcar aqui mais ou menos qual página que eu estou, 36. Tentem se lembrar sempre, se lembrar sempre ficou estranho. Se lembrar, né, dessa imagem, do jeito que você tem o SGBD de um lado, você tem o Java do outro, e o Drive, a conexão, é aquele túnel, tá? Então, na hora que a gente cria uma conexão, a gente criou o túnel. Depois a gente vai acabar usando um mecanismo, tá? Para fazer o quê? Como se fosse um carro, para levar a informação de um lado para o outro, tá? E depois essas instruções vão ser carregadas. Página 36, que eu tinha parado, tá? Então, é isso que a gente fez. Então, assim, se você pegar aqui e fizer uma analogia, a gente tem uma conexão aqui, tá? Depois a gente vai criar um statement e a gente vai passar essa instrução SQL, tá? Então, isso aqui é uma das formas que a gente tem de trabalhar. Com o banco de dados, existe uma infinidade de formas de se trabalhar, tá? Isso é bom deixar claro, porque não existe só um jeito de fazer, não, tá, gente? Existem várias e várias e várias formas de fazer isso, tá? E o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma forma básica, tá? Bem tranquilo que a gente está fazendo, tá? Deixa eu até ver aqui. Não, isso aqui não foi, não. Tá, beleza. Para fazer, então, a gente vai lá, tá? Então, primeiro passo, conexão. Passo 2. O passo 2 é criar um statement, tá? A gente não fez a atividade que normalmente a gente faz, estando presencial, que é criar um editorzinho de texto e tal, tá? Mas a ideia de statement, gente, é criar uma forma de você trafegar bytes de um lado para o outro e fazer comunicação. Seja com HD, seja com SGBD, seja com alguma forma de comunicação, tá? Então, no momento que a gente vai criar statement, tá? Statement. Repara que existe aqui o primeiro, é do java.sql, tá? A gente pode criar statement assim, tá? Statement, a gente pode criar assim, não tem problema, tá? E aí, para isso, a gente vai usar da conexão. Conexão, ponto, opa, create statement. Certo? Olha, pronto. Isso aqui é uma das formas que a gente tem de fazer, tá? Se você pegar aqui o que a gente está fazendo na aula, é muito, muito parecido, tá? Com o que a gente tem aqui, tá? Se você pegar esse exemplo aqui que eu tenho de outro, a gente já usa um negocinho mais avançado, que é esse prepare statement, tá? E eu já vou mostrar a vocês usando ele, tá? Mas eu vou fazer um assim com vocês só para ficar mais claro. Beleza? Então, olha, a gente cria esse statement que é como se fosse um veículo, tá? Statement na tradução literal é alguma coisa tipo corrente, você vai usar uma corrente de bytes, se eu não estiver enganado, tá? E aí, a gente pode fazer aqui o seguinte, tá? A gente pode fazer aqui o seguinte, criar uma string SQL, tá? E aqui a gente pode montar a nossa instrução. Insert into. Minha tabela mesmo. Cursos. Cursos tem a coluna nome, curso e descrição. ID deve ser automático. Tá vendo que eu crio sempre automático. Nome, curso e descrição. Nome, curso e descrição. Isso aqui é banco de dados. Certo? Vedas. Vedas. Então, aqui na hora de passar esses valores, tá? Normalmente a gente coloca uma... Vou falar as passivas aqui, tem outro nome, né? Eu preciso me ajuda aí, tá? A gente pode colocar, tá? Curso 1. Descrição. Curso 1. Ah, esqueci de colocar aqui. Tá? Beleza. Tá. Opa, esqueci. Dá para fazer assim,
certo? E depois a gente manda isso aqui ser executado lá no nosso banco de dados, tá? Como que a gente faz para que essa aqui seja executado lá no banco de dados? Tá? Então, se depois vocês fazem uma comparação aqui, tá? É bem tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo. A gente vai fazer o seguinte, tá? Nós vamos chamar o nosso statement agora e repara que ele tem métodos para executar, tá? Ele consegue executar SQL. Normalmente, a gente executa o update, tá? Quando a gente quer inserir, excluir ou atualizar, certo? E usa só o execute quando a gente quer recuperar alguma coisa, ou execute query, para ser mais exato, tá? Então, a gente fica muito entre os dois aqui. Tá, Joia, Isabela, já estou terminando também, tá? Mas eu vou disponibilizar a gravação. Tá, Joia. Cuidado aí. Tá, Joia, beleza. Beleza, gente. Então, esse execute update aqui, tá? Esse execute update, o que ele faz? Esse comando é que vai lá no nosso banco de dados, que vai executar esse comando SQL que a gente passou aqui, tá? Ele que faz isso. Então, isso aqui, eu vou chamar até de passo 4, e aqui de passo 3, tá? Para fazer com que isso aconteça lá no banco de dados. Beleza? Então, repara que a gente monta uma instrução SQL aqui e passa para lá. Ah, Bruno, tem jeito mais moderno de fazer? Tem, lógico que tem. Todas as formas mais avançadas, no final da história, vira isso aqui, tá? Então, a gente vai, se Deus quiser fazer alguma coisa aí usando JPA, usando Hibernate, não sei se esse ano ainda, mas no início do ano que vem, se for o caso, tá? Para compensar. Mas isso aqui vai funcionar, né? Vai funcionar não, né? Não sejamos tão audaciosos, tá? Reparem o seguinte, eu tenho 4 cursos cadastrados aqui. Estou aqui no Workbench, não sei se vocês usam o Workbench, se vocês usam PHP mais de mim, é a mesma coisa. Tá? O objetivo aqui é simplesmente ver os dados que a gente tem no banco, tá? Inserir e tudo mais. Tá? Se a gente executar isso aqui agora, ó, repara que ele deu carregando o drive, ele deu conectado, e ele não mostrou mais nada. Por quê? Porque a gente não mandou imprimir mais nada. Tá? A gente poderia colocar aqui um salt, executando, mais o SQL. Tá? Mas vamos vir aqui no Workbench e vamos atualizar isso aqui. Repara que na verdade tinha muito mais curso, né, gente? Eu viajei aqui no meu Maionese. Repara que aquele curso 1 que a gente adicionou lá, agora ele aparece aqui no banco de dados, ó. O ID 22 é o último ID, vou até ordenar aqui para o ID. Pronto, ele é o último curso que a gente tem. Ou seja, a gente já conseguiu conversar com o nosso banco de dados, tá? Então, isso aqui é uma das formas que a gente tem, ok? Agora, o passo 2 e o passo 3, eu vou comentar eles aqui. Eu vou deixar eles aqui comentados. Daqui a pouco a gente corrige essa parte aqui. Por quê? Porque existem algumas formas mais avançadas. Por exemplo, prepare statement, tá? Repara que também é Java.util. E o que é a ideia do prepare statement? É uma ideia muito parecida com o statement, só que ele te permite criar cláusulas SQL colocando uma interrogação, tá? Por exemplo, como está aqui, ó. Tá? Você coloca uma interrogação e depois você define os valores. Tá? A gente vai ver isso aqui com muito detalhe, com muito cuidado, e a gente já vai ver com o prepare statement direto. Tá? Por quê? Porque é muito mais legal, muito mais negócio você usar a interrogação, porque se você não for usar a interrogação, você vai ter que começar a usar um monte de concatenação, e aí vira uma confusão do seu código. Então, a gente pode usar prepare statement, então, por exemplo, tá? Conexão, repara que é a mesma ideia, tá? Agora, a gente cria um prepare statement aqui, só que repara que para criar o prepare statement, a gente precisa ter o SQL, tá? Então, o SQL nosso agora, ele tem que vir antes, tá? Eu vou copiar ele aqui, para a gente ganhar tempo, tá? E, tá? Então, o que a gente pode fazer? Insert into cursos, tananã, deixa eu só pôr aqui para fechar, beleza. Nossa, ali tem values, errado, values. Ao invés de passar os valores, a gente pode pôr interrogação,
Interrogação. Pronto. Tá? Pronto. O que é essa interrogação? É um valor a ser substituído, a ser atribuído. Tá? Então, a gente vem aqui agora no statement, stm, ponto, tá? A gente consegue vir aqui, set string, por exemplo, tá? Onde a gente passa o índice do parâmetro e qual que é o valor. Então, por exemplo, no primeiro parâmetro eu quero que seja curso 2. Ponto. Vou copiar aqui para ganhar tempo. No segundo parâmetro, ou no segundo interrogação, eu quero que seja curso 2, pontinho, 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 2. Certo? E aqui, ao invés de usar PSTM, a gente vai usar o prepare statement lá, PSTM. Certo? Então, repare que o que muda é só que a gente tem que colocar o conteúdo, o outro a gente deixa esse conteúdo depois. Bruno, mas da outra forma gasta menos linha. Gasta, mas na hora que você vai fazer isso aqui usando uma interface, vocês vão ver que drama que vira. Então, se vocês já se acostumarem com o prepare statement, facilita para vocês aí para os próximos passos, tá? Vou rodar, fazer um teste. Ó, estourou um monte de erro aí, ó. Certo? E é até bom que isso aconteça, tá? É até bom que isso aconteça para a gente tentando descobrir, certo? Mas olha aqui, ó, exceção, ó. MySQL sintaxe e erro exception, ou seja, tem um erro de sintaxe no que a gente escreveu ali. A gente não, no que eu escrevi, certo? E depois ele conta, existe um erro de sintaxe na SQL, como você digitou manual, tananã, e é questão de você usar uma interrogação, tá? Beleza. Tá? Beleza. Dica para vocês, deu erro, a melhor coisa é sair, copiar essa primeira linha aqui da sua exceção e jogar na internet, tá? Provavelmente o erro aqui, pode ser essa vírgula aqui, não sei, tá? Normalmente falta um espaço, certinho, então no curso, espaço tem, Luiz tem, tá certo. Tem um ponto e vírgula, tá? Pode ser esse monte de ponto que eu coloquei, ficar tracinho. Assim vai virar comentário, tá? Faz assim. Vamos testar, ver se vai dar exceção de novo. Deu de novo. Repare que é a mesma exceção. Beleza? E repare que o problema é aqui lá na interrogação que a gente está usando. Tá? Vou dar uma colada aqui no outro que eu fiz diferente. Repare que tem nada de diferente. Vamos lá, vamos descobrir. Tá? Isso aqui não é, achei que poderia ser. Talvez o Velis com espaço aqui, não sei. Não, mesmo erro. Insert, into, não tem nada aqui. O que vocês sugerem aí, gente? Ajuda aí. Ele não está imprimindo. Não tem problema. Vamos copiar ele. Vamos dar uma gulgada aqui. Vamos lá. Pronto. Vamos ver qual é a dica. Tá, eu não vou fechar agora não, dá pra gente ver. O curso, tanto a descrição quanto coisa, é string, ou seja, não tem problema. String. Tá. O que é o erro? Vamos lá. O que é o erro? Tá vendo que aqui, ó, no passo 4, a gente usou prepare statement.executeUpdate SQL. Na hora que a gente passa esse SQL aqui dentro, o que ele vai fazer? Ele vai executar essa instrução aqui, ó. Tá? Por quê? Por isso que ele está dando erro. Olha, eu estou tentando inserir interrogação, mas não são valores válidos. Eu vou tirar isso aqui, tá? Eu vou tirar esse SQL aqui, e agora, repara que ele não vai dar erro, mas agora o que acontece? Ele vai executar
ele vai executar, tá? Essa instrução SQL já preparada com o parâmetro 1 e o parâmetro 2. Para a gente tentar ver isso aqui, psdn.get 7 não resolve. A metadata aqui, ver se dá para a gente ver alguma coisa, tá? Vamos rodar. Ó, deu não resolveu. Tá, mas repara que não estourou exceção, tá? Não estourou exceção. Se a gente vier aqui no Workbench, atualizar, repara que o curso 2 está aqui no ID 23, certo? Ou seja, nós temos, nesse momento, comunicação com o banco. E a gente vai tentar usar Prepare Statement, tá? Ou seja, Bruno, eu fiquei curioso, quero tentar fazer. Esses 4 passos aqui vão te permitir acessar banco de dados e, no momento, né, logicamente, aqui, fazer inserção. Mas se você quiser fazer o update, dá para fazer. Se você quiser fazer delete, dá para fazer. Somente o select, a query, é que é um pouquinho diferente, tá? E a gente vai montar isso usando interface gráfica a partir da semana que vem, tá? A nossa ideia é montar uma tela e fazer um CRUD. Vou fazer isso com vocês, né? Que é criar, recuperar, atualizar e deletar os dados que são dela. Beleza? Feito isso, a gente já tem um CRUD, vai ficar tranquilo de vocês trabalharem, tá bom? Gente, já me estendi 17 minutos aí, tá certo que eu comecei bem atrasado, né? William, Luan, Otávio, Marcela, Isabela, que esteve por aqui, o Kevin. Desculpem realmente o vacilo aí quanto à data, tá? Eu vou até riscar aqui, senão quinta-feira eu vou querer dar aula para vocês 1 hora. Vou riscar aqui, tá? Mas desculpem mesmo, não foi de maneira alguma proposital, não, foi navalhada mesmo da cabeça ruim, tá? Eu espero que tenha sido uma revisão aí, uma introduçãozinha para a gente já começar a trabalhar, e a partir da semana que vem, a gente vai montar uma tela e fazer com que essa tela converse com o nosso banco para a gente ter realmente o CRUD, tá? Para vocês verem como que o dado sai da nossa interface gráfica e chega no banco de dados, tá? É isso que a gente está tentando fazer, e é isso que a gente vai realmente fazer, tá? E, de novo, eu estou com um probleminha para acessar o banco de dados da escola, tá? Vou conversar com o Robson para ver se tem alguma coisa que ele tem que liberar lá de acesso e tudo mais, mas se não for, a gente vai fazendo banco de dados local, não tem problema não, vamos quebrando cabeça juntos. Tá joia? A gente vai casar muita coisa com o banco de dados, tá, Marcelo? Isso aí vocês vão ver que é muita coisa de banco de dados agora, né? Então, assim, normalmente, quando a gente tinha só 3 professores de informática, eu ficava com essas 2 disciplinas, banco de dados e Java. Aí era bom, que ele misturava e tal, né? Mas, assim, vocês vão ver que anda muito junto, não foge não, tá bom? Pessoal, boa semana para vocês, se cuidem aí. Eu vou tentar agendar um horário essa semana ainda para quem perdeu, depois eu explico lá no grupo, tá? Mas vou deixar essa gravação disponível também. Vou pedir desculpa mais uma vez lá para eles, para vocês, e a gente vai acertando assim, tá bom? Boa tarde para vocês, boa semana, se cuidem aí e até breve, se Deus quiser. Se cuidem, fiquem com Deus, tchau, tchau. Que isso, Otávio, tamo junto, cara. Precisando, nós estamos aí. Abraço, tchau, tchau.